Vamos começar então, pessoal. Então, boa noite para todos e para todas. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no Clube dos Bichos. Hoje a gente está recebendo a doutora Michele Gouveia. Ela é médica veterinária oftalmologista. A nossa live de hoje é sobre oftalmologia, mais especificamente sobre como prevenir os problemas oculares nos nossos animais de companhia, mais especificamente nos cães e nos gatos. A doutora Michele ela é graduada pela PUC de Minas Gerais em 2014. Ela é pós-graduada em Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais pela Equalis em 2016. E em 2019 ela terminou a sua especialização em oftalmologia de pequenos animais pela Anclivepa de São Paulo. Atualmente a doutora Michele ela é mestranda em oftalmologia veterinária pela Universidade Federal de Minas Gerais e também faz parte aqui da equipe de médicos veterinários do Clube dos Bichos. Doutora Michele, é uma honra, um prazer receber você aqui para esse bate-papo. Eu já te confessei que oftalmologia é meu xodozinho, eu sou clínico geral, mas eu quase já especializei em oftalmologia, é uma das especialidades médicas que eu mais gosto. Eu tive o prazer de fazer estágio com o professor Fernando Bretas, que é um amigo pessoal, e eu sempre gostei muito dessa área. Então, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade por participar da equipe de veterinários do Clube dos Bichos e por estar aqui hoje nessa live compartilhando seu conhecimento e seu tempo com os membros aqui do clube. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer enorme poder conversar sobre esse assunto que eu gosto tanto. E muito obrigada mesmo, estou super feliz de fazer parte do Clube dos Bichos, né, já durante esse tempo. Estou sempre à disposição para a gente poder conversar, trocar experiência, né? E é realmente um prazer muito grande falar sobre isso, porque a demanda é muito grande, né? Hoje em dia o cão e o gato, eles são animais que fazem parte da família agora, não são tratados mais como aquele animal que é de quintal, que serve só para segurança da casa. Hoje em dia é membro da família, então as pessoas estão observando mais e estão levando, né, para o atendimento veterinário mais rápido. Então a demanda da oftalmo ela está crescendo muito, muito mesmo, né? E é engraçado porque muitas pessoas me perguntam se eu coloco óculos em cachorro e se eu coloco óculos em gato, né? Mas se afere a capacidade visual, ver se está enxergando direitinho? E o foco não é esse, na verdade, né? A oftalmologia veterinária, o foco é tratar a doença mesmo. E são muitas doenças. A maioria das doenças que o ser humano tem, os animais têm. E tem algumas doenças também que os animais têm, o ser humano não tem. Então, e é o que a gente comentou agora, muitas vezes é só a ponta do iceberg, né? Sim, então, exatamente. A demanda realmente é muito grande. E então tem muito assunto para a gente poder conversar. Exatamente. E embora seja, você falou que os animais agora eles estão mais dentro de casa, sendo mais observados, ainda não é muito divulgado, não é um conhecimento muito geral, difundido na população, que os cães e os gatos podem ter problemas oculares, né, Michele? Que esses problemas são muito frequentes, só que as pessoas não sabem que os animais podem ter problemas oculares. Só que antes da gente falar da prevenção dos problemas oculares, é importante que a gente saiba como que a gente pode identificar esses problemas, né, Michele? Como que a gente deve examinar os olhos dos nossos animais, nossos cães e dos gatos, procurando algum tipo de alteração ocular? Bom, então, a primeira coisa é lembrar, né, que o animal ele tem olho. É engraçado falar isso, mas isso é uma verdade, porque quando a pessoa lembra que o animal ele pode ter um problema nos olhos, a pessoa lembra de reparar, ela passa a reparar, né? E tem até um caso que eu costumo contar, que eu trabalhei num hospital há uns anos atrás, e as estagiárias de lá falaram comigo assim, nossa, desde que você veio pra cá, a gente começou a atender muito mais casos de oftalmo. E eu falei, não, na verdade não é isso, na verdade que agora vocês estão lembrando que o animal tem alteração ocular e está lembrando de, né, realmente avaliar os olhos. Uhum. Então, para o tutor é a mesma coisa. Como hoje em dia eles entendem que os animais têm doenças oculares, né, que a oftalmologia ela é uma especialidade que trata doenças, então o tutor está lembrando de avaliar, né, de olhar para os olhos do animal. E muitas vezes o animal ele tem o olho castanho, né? A íris, né, que é a parte colorida do olho, o olho muitas vezes é castanho. E quando o tutor avalia sem ter um foco de luz, por exemplo, uma lanterna, que seja uma lanterna do celular mesmo, se o tutor olha para aqueles olhos sem um foco de luz, principalmente nos olhos castanhos, muitas alterações vão passar despercebidas.
Então, a primeira coisa é lembrar que o animal tem doenças oculares, então reparar nos olhos e sempre que for avaliar, pegar uma luz, colocar essa luz de frente, né, para o animal e olhar. E muitas vezes colocar essa luz de lado, lateralizada também. Porque quando a gente coloca a luz só de frente, muitas vezes as estruturas elas se contrapõem, né? Então pode ser que as alterações elas não sejam vistas. E aí quando o tutor coloca a luz de lado, o tutor está aqui de frente, né? Imagina que eu sou o animal, o tutor está aqui olhando para mim de frente, mas ele coloca a luz do celular, por exemplo, de lado. Isso daí já ajuda muito a ver com mais facilidade, principalmente as pigmentações, né? Que são manchas marrom, manchas escuras, pretas, que podem aparecer na superfície do olho e que se olhar só de frente com a luz ou sem luz nenhuma, né? Sem nenhum foco de luz específico, só com a luz ambiente, essas alterações não podem ser vistas, né? Tem também algumas vascularizações no olho, que é o quê? São vasos sanguíneos, são várias linhas vermelhas, fininhas, que podem aparecer em cima dos olhos também, que é um sinal de alerta. Então, o que eu mais peço para os tutores é isso, sempre olhar, né, para os olhos dos animais, lembrar de reparar e sempre com foco de luz. E se tiver com muita secreção, se o olho tiver, né, com aquelas remelas muito acumuladas, pode sempre limpar com soro fisiológico. Tem que evitar o uso da água boricada, porque a água boricada ele irrita um pouco mais a superfície do olho. Soro fisiológico não tem problema. E a gente vai até, inclusive, comentar sobre essa questão de secreção, de remela, né, aqui na live. Então, pode também limpar os olhos com soro fisiológico, algodão, né, ao redor, aqui passar o algodão ao redor. O soro pode jogar em cima do olho mesmo, que não tem problema, para poder ajudar nessa visualização, né? E desses problemas oculares, Michele, quais são os principais sinais que o tutor, quando ele estiver examinando o olho do cachorro, quando ele estiver olhando para o olho do cachorro, quais são os principais sinais que o tutor vai observar e vai notar que o animal está apresentando algum tipo de problema ocular? Pois é, isso daí acho que é a pergunta mais importante, assim, dessa nossa live, porque, bom, é o seguinte, primeiro, é muito comum o cão e o gato, ele ter secreção, ele ter remela nos olhos, né? Mas o que acontece? A lágrima, ela é composta de várias substâncias, tem várias coisas na lágrima, né? Tem água, tem muco, tem lipídio, tem células de defesa, então tem muitas substâncias, né, na lágrima. E é muito comum da lágrima ela não ser bem drenada nos animais. Porque o que isso quer dizer? Eu costumo falar no consultório que o olho funciona como se fosse uma torneira aberta e tem um ralo. Ou seja, a lágrima ela é produzida o tempo inteiro e ela é drenada o tempo todo. Como uma torneira aberta, a água vai saindo da torneira e é drenada pelo ralo. Isso acontece no olho, ou seja, a lágrima é produzida e ela é drenada para um ducto. Tem um ductozinho aqui, ó, tem, né, um canal que passa aqui por dentro do animal, que pega essa lágrima e leva para o focinho e leva para a boca. E é comum, muito comum, principalmente em animais braquicefálicos, tanto cão quanto gato, que são aqueles animais de focinho achatado, é muito comum esse ducto não funcionar bem. Ele pode ser tortuoso, ele pode estar obstruído. E é como se fosse a torneira aberta, mas aí eu tampei o ralo. Quando esse ducto não funciona, a lágrima está sendo produzida e não tem para onde ela ir. Então, se eu tampar o ralo da pia e deixar a torneira aberta, essa água vai transbordar, né, pela pia. E aí, isso acontece também com os olhos, ou seja, a lágrima não tem para onde ser drenada e ela vai transbordar para a face do animal. E é justamente... A famosa lágrima ácida, né, que o pessoal tanto reclama, tanto comenta. Vou até puxar esse gancho, porque é muito comum as pessoas falarem a lágrima ácida. Então, primeira coisa... A lágrima não é ácida. Ótimo. Ela tem um pH neutro. Então, essa expressão lágrima ácida, na verdade, é uma expressão errada. Porque a lágrima tem um pH neutro. O que acontece? Quando a lágrima não está sendo drenada para esse ducto, ele escorre para a face e isso causa um processo de oxidação na pele e no pelo do animal. E deixa tudo manchado de marrom.
Isso também acontece quando o animal ele tem um costume de lamber muitas patinhas, principalmente cães e gatos, né, animais alérgicos. Eles lambem muitas patinhas. A saliva também provoca essa oxidação, né? Semelhante à lágrima. Então, esses animais que lambem muitas patinhas ficam com ela manchada de marrom. Aí a lágrima também deixa toda essa região aqui manchada de marrom. Então, a primeira coisa que o tutor ele tem que observar para ele poder pensar que é um sinal de alerta para levar para o oftalmo avaliar é essa questão da secreção e da remela. Porque, como muitas vezes a lágrima fica acumulada aqui nessa região, o que acontece? Ela fica geralmente marrom, igual a gente comentou agora, Sim. Ou ela pode ficar branca e transparente, que é o acúmulo do muco e do lipídio que tem na lágrima normalmente. Então, sempre que tiver branco, marrom ou então transparente, na maioria das vezes, isso não é um problema, né? Claro que existem alguns casos que a gente tem que fazer a correção do ducto nasolacrimal, tem que desobstruir, porque o animal pode ter infecção nessa região, mas não é sempre que isso acontece. O sinal de alerta é quando essa secreção ela fica verde ou amarela. Então, se a remela ficou verde ou amarela, isso daí é um sinal de que tem infecção bacteriana nessa região e o animal precisa ser avaliado para poder entrar com tratamento. Porque quando tem infecção bacteriana, o que acontece se não tratar? Primeiro que o animal ele se incomoda, ele começa a esfregar muito o olho, ele coça, isso arde, isso incomoda o animal. Segundo, que a gente tem que ir atrás da causa disso, né? Por que infeccionou? Né? Ter uma infecção nos olhos não é uma coisa comum. Ter essa remela branca ou transparente, tá tudo bem. Mas se ela infeccionou, é fisiológico. Agora, se ela ficou verde ou amarela, se ela infeccionou, eu preciso entender por que tá tendo uma grande multiplicação de bactéria nesse olho. E aí acaba que uma coisa leva a outra, porque o olho infeccionou, e aí ele vai coçar, ele vai esfregar, e aí ele pode acabar machucando a córnea. E aí tem alguns detalhes. Por exemplo, muitas vezes no consultório eu pergunto para o tutor, seu animal ele está coçando o olho? E alguns tutores falam, não tá. Porque quando a gente pensa em coceira no olho, a gente pensa que o animal vai fazer isso aqui, como a gente levar na patinha, esfregando. Mas nem sempre essa é a manifestação de coceira ou de incômodo do animal. Às vezes o que ele faz é esfregar o olho no sofá, na almofada, na perna do tutor, ele esfrega o olho na parede, tem animal que faz isso. Então, se ele tá com esse tipo de comportamento, né, de esfregar o olho nas coisas todo dia, várias vezes, ele tá incomodado, né? E essa questão também da úlcera de córnea que acontece, o que é isso? A úlcera de córnea é assim, falando de grosso modo, é um machucado que dá em cima da córnea do animal. A córnea é a parte mais superficial aqui do olho, a parte transparente do olho. E muitas vezes, quando o animal ele tá com uma infecção, ele esfrega o olho, ele machuca, essa úlcera, ela não é vista a olho nu. Esse machucado na córnea, ele não é visto a olho nu. O tutor vai olhar e não vai ver nada. Mas aí qual que é o sintoma, né? Qual que é a manifestação do animal nesse caso? Ele pode continuar esfregando o olho, porque o animal é como se fosse uma criança no seguinte sentido. Não importa se dói ou se coça. Se tem alguma coisa incomodando, ele vai querer mexer, né? Então, vai tentar tirar. Exatamente. Então, se ele tá coçando, esfregando, pode ser infecção, pode ser úlcera de córnea. E a úlcera de córnea não é vista a olho nu. Então, se o tutor vê esse tipo de manifestação, tem que levar para o veterinário, porque a gente só consegue observar se tem realmente essa lesão quando a gente pinga um colírio, um corante, né? Tem um corante específico que a gente usa na oftalmologia e ele vai mostrar pra gente essa lesão superficial que a olho nu não é observada. É muito comum também o animal ele ficar com um sintoma que a gente chama de blefaroespasmo, que é quando ele fica piscando muito o olho, que tá machucado, que tá doendo. Então, se o animal tá piscando demais o olho, tem que levar para avaliação rápido. Porque pode ser essa lesão, pode ser glaucoma, pode ser uveíte, que é uma inflamação importante que dá dentro do olho. Então, se o animal está com esse sintoma de blefaroespasmo, de ficar piscando muito o olho, isso é sinal de dor,
tem que levar para avaliar rápido. Porque se for úlcera de córnea, ela pode estar superficial no primeiro momento e depois ela acaba aprofundando. Aquele machucado que era muito superficial, ele se torna profundo. O animal pode ter uma perfuração do olho, corre o risco de perder a visão. Em caso de glaucoma, que eles sentem muita dor também, tem que avaliar rápido, porque o glaucoma causa cegueira irreversível muito rápido, né? Então, se o tutor tá vendo que tá com essa remela, né? Essa secreção verde ou amarela, tá piscando muito o olho, tá esfregando demais. Outro sintoma também importante é um lacrimejamento muito visível. Quando tá muito, né, assim, lacrimejando demais, correndo muita lágrima. Foi na semana passada, eu atendi um chow-chow, não tinha nem 1 ano de idade, o tutor falou justamente isso. Ele falou assim, o meu cachorro, ele fica com o olho muito molhado aqui ao redor, desde muito filhotinho. E aí eu fui, né, pesquisar, eu descobri que o chow-chow, ele fica lacrimejando muito mesmo. Achei que fosse normal da raça, mas comecei a estranhar, porque estava demais, e geralmente um olho só, e vim ver o que está acontecendo. Então, ele tinha realmente uma alteração na pálpebra muito importante, que a gente tem que corrigir até com cirurgia nesse caso. Então, lacrimejamento também, né? Muita lágrima escorrendo, né? De forma excessiva também é outro sinal que o tutor tem que ficar em alerta. E o famoso olho vermelho, né? Esse é o que mais chega pra gente, né, Michele? Isso é super comum o tutor falar. Meu animal, ele tá com o olho vermelho. E aí, o olho vermelho, ele não tem uma única causa, uma única resposta. Porque várias estruturas do olho podem ficar inflamadas. E a inflamação deixa a região vermelha. Então, por exemplo, essa parte branca do olho, que é a esclera, ela pode ficar vermelha. A córnea, que é a superfície transparente, também ela pode ficar vermelha, se ficar com muito vaso sanguíneo ali. As estruturas, né, que estão dentro do olho, que é a íris, por exemplo, que é a parte colorida do olho, também pode ficar vermelha. Então, olho vermelho, independente de onde tiver, tem que ser avaliado também. A gente tem que identificar, né, lá no consultório. A gente faz a consulta, a gente usa aparelhos específicos para poder identificar onde está, né, essa vermelhidão. Qualquer estrutura, né? Para a gente poder entrar com tratamento específico. Então, secreção verde e amarela, olho vermelho, muito lacrimejamento, tá fechando muito o olho, tá esfregando muito o olho. Tudo isso tem que ser avaliado rápido. Primeiro porque o olho, ele não costuma dar uma segunda chance, né? Então, ele tem o potencial de piorar muito rápido. E, às vezes, acontece daquele problema inicial, ele poderia ser resolvido mais rápido, né, se tivesse avaliado, né, numa fase mais inicial do problema, e às vezes espera demais, isso não é bom. Aí o animal chega no consultório não com um problema, mas com vários problemas já. E aí é muito difícil. Problemas graves, né? Problemas graves, muita dor, um olho perfurado, às vezes o paciente já está cego, né? E muitas vezes a cegueira nos animais é muito difícil de reverter, na maioria das vezes a gente não consegue reverter. Então tem que olhar rápido, tem que avaliar rápido, porque o olho, infelizmente, ele não dá muita segunda chance, ele tem o potencial de piorar rápido, então tem que avaliar isso logo, sabe? Agora o animal também pode ter algumas manifestações que são mais difíceis do tutor perceber, que é do olho, por exemplo. Eu atendi uma vez um paciente que ele estava com glaucoma. Glaucoma é quando, né, basicamente, a pressão dentro do olho aumenta, começa a lesionar as estruturas lá dentro, o animal fica cego, cegueira irreversível. Uhum. E como dói muito, o tutor, ele falou que a manifestação que o animal apresentou foi de ter diminuído o apetite. Quando o tutor chegava em casa, o animal estava deitado, prostrado, né? Muito amuado, não estava fazendo festa mais. Então, são sintomas difíceis do tutor perceber que é só do olho, né? Porque esse tipo de sintoma que eu estou comentando pode acontecer em vários problemas, né? Vários. Endócrinos, infecciosos, ortopédicos, né? Comportamentais. Eu já peguei animal que ficou muito mais agressivo em casa
nada de descobrir, no final das contas eu fui identificar um glaucoma também. Pois é, tá vendo? Pois é. E muitas vezes também a pessoa ela associa o glaucoma com o olho grande, porque a pressão fica muito grande, como se fosse um balão, né? Dentro do olho tem vários líquidos, né? E mais uma vez é como se fosse aquela torneira que eu comentei. Que então, precisam a ser torneira drenados. tá aberta, e esse líquido ele é produzido, ele é drenado o tempo todo, né? Ele vai sendo escoado por algumas regiões. Então, se o líquido está sendo produzido o tempo todo e essa região que deveria ser um ralo para ele poder drenar está entupido, né, lá dentro do olho, aí é como se fosse um balão que vai enchendo, né? Aquele líquido dentro do olho é produzido o tempo todo, não tem para onde ir, começa a gerar uma pressão muito grande, começa a doer, e isso no médio a longo prazo faz com que o olho, muitas vezes, ele aumente de tamanho. Então, o animal fica com um olho maior do que o outro. Mas nessa fase, que é quando ele dá esse sintoma mais expressivo, mais visível, né, que incomoda mais o tutor, o animal já chega no consultório com o olho já cego, né? Então, o que a gente faz é entrar com tratamento para poder controlar a dor daquele paciente, né? Então, a gente tem que ficar muito atento, lembrar que olho, assim, não é brincadeira mesmo, não dá para ficar esperando para ver se vai melhorar, se não melhorar, semana que vem eu levo. Infelizmente, o olho a gente não pode se comportar assim, porque ele piora muito rápido. A evolução clínica do olho é realmente muito rápida mesmo. É muito rápido. Michele, já que agora a gente falou dos sinais clínicos, dos sintomas, e a gente acabou abordando uma ou outra doença, quais que são as principais doenças que a gente tem nos cães e nos gatos quando a gente fala de oftalmologia veterinária? Bom, então, eu vi que tem algumas pessoas que entraram aqui que tem gato, né? Então eu vou começar falando dos gatos. Bom, o mais comum, né, assim, os pacientes felinos que eu atendo, geralmente, na maioria das vezes, eles estão com herpes vírus felino, que é um vírus, né, que é super comum, a gente fala brincando que todo gato tem herpes vírus, até que se prove o contrário, né, de tão comum que é, né, e esse é um vírus que ele pode, muitas vezes, gerar sintoma no olho. E qual o sintoma que ele costuma gerar no gato? Principalmente vermelhidão, olho vermelho, né? O tutor olha para o animal e pode acontecer dessa região branca aqui do olho do gato tá mais vermelha, a íris, que é a parte colorida, tá mais vermelha. Isso é muito comum, é muito comum não, é muito mais fácil da gente ver em animais que têm o olho claro, né? Aqueles gatos com olho verde, com olho azul, porque aí o tutor consegue perceber que a cor está mudando. Quando é um olho mais escuro, é mais difícil, né, de perceber. Às vezes a pálpebra, né, essa margem aqui da pálpebra, onde a gente passa lápis de olho, até essa região está mais avermelhada também, né, no caso do herpes vírus. Acontece muito lacrimejamento também, né, então herpes vírus é muito comum. Pode acontecer também uma outra infecção nos gatos, que é a clamídia. A clamídia, ela pode também causar um olho vermelho, mas o sintoma mais comum da gente ver é o inchaço da conjuntiva. O que é isso? Essa região aqui, ó, deixa eu mostrar. Essa parte aqui vermelhinha, tá vendo? Aqui no olho. Isso daí chama conjuntiva palpebral. Isso fica muito inchado, né? E em cima da parte branca do olho, tem também um tecido que chama conjuntiva, e esse tecido também pode ficar muito inchado, muito vermelho, né? No caso da clamídia. Então, o gato, basicamente, assim, a principal manifestação ocular são essas infecções que deixam o olho inchado, o olho muito vermelho. Mas tem várias outras, né? Por exemplo, o gato persa. Bom, qualquer gato pode fazer essa lesão que eu vou falar, mas a gente, né, eu vejo muito no persa, por exemplo. Mais frequente no persa. Sequestro de córnea. O que é sequestro de córnea? A superfície do olho, ela começa a ficar com uma região de necrose, ou seja, a córnea, que é a parte mais superficial do olho, a parte transparente, ela deixa de ser transparente e ela começa a ter uma placa preta, né? É como se fosse fica parecendo uma casca de machucado em cima da córnea mesmo, né? É uma estrutura bem espessa,
espessa, preta, que é uma área de necrose, ou seja, onde as células estão morrendo. Isso também é relativamente comum de eu atender nos gatos, chama sequestro de córnea. Então, o tutor olhou, né, para os olhos do gato. Ele percebeu que tem essa placa preta, tem que levar rápido, porque pode acabar gerando perfuração no olho desse gato. Existe também uma outra doença que eu atendo com uma certa frequência em gato, que é a ceratite eosinofílica. O que é isso? Essa região na córnea, mas nessa região mais aqui, a gente chama de canto temporal, né? Porque a córnea ela é circular, né? E é nesse cantinho mais do lado de cá, ou se for esse olho do lado de cá, na córnea, Parte lateral. fica como... Isso, a parte lateral, a parte temporal, né? Fica como se tivesse uma placa branca ali em cima. Começa a crescer uma placa branca nessa região. E isso daí também tem que ser tratado, tem que ser avaliado. Geralmente o gato fica com incômodo, pode ter úlcera de córnea associada às vezes, porque o animal pode esfregar o olho, né? Então, tem outras alterações no gato, né? Mas as mais comuns são essas, né? São as infecciosas, que é clamídia, herpes vírus, sequestro de córnea. O sequestro de córnea nem sempre ele está associado a uma infecção. Ceratite eosinofílica. Claro que FeLV, né? Que é a leucemia felina, muito comum também de causar lesão ocular. Não são todos os gatos com FeLV, né, com leucemia, que tem lesão no olho, mas é comum também, né, da gente ver. Então, e o gato é aquela coisa, miou, testou, né? Sim, então, todos os gatos que entram no consultório, eu sempre peço para fazer exame de FIV e FeLV. Até porque a doença pode ter aquelas manifestações um pouco mais atípicas, então tem que sempre fazer o teste. E aí eu falo com os tutores que o gato tem que sempre ser testado para FIV e FeLV, assim como o cão tem que sempre ser testado para leishmaniose. A gente até comentou isso na live com a doutora Thalita. Tem que testar, porque não tem jeito. Miou, exatamente, a frase é essa. Miou, testou, tem que ser. A Thalita tá até mandando uma palminha, porque tem que ser, não tem outro jeito. É a mesma coisa do cachorro, né? Porque ainda mais em regiões endêmicas, né, como a nossa que a gente trabalha aqui, né, Michele? A gente tem que testar a leishmania mesmo. Tem, não tem jeito. Então, o cão, eu peço para quase todos os meus pacientes para sempre fazer o exame de leishmaniose, mesmo que não tenha nenhum sinal clínico específico. Mas lembrando também que hoje em dia a gente já descobriu que a leishmaniose também infecta os gatos. Então, nós temos um texto sobre isso no nosso site. Então, se o pessoal poder acessar lá, a gente tem isso, leishmaniose nos gatos. A gente vai mudando as coisas, a gente vai ficando assim, meu Deus do céu, onde que isso vai parando? Porque a gente achou que era exclusividade dos cães, esse problema ingrato, só que não. Exatamente. Então, assim, eu já atendi gato com leishmaniose, né, confirmada mesmo, não era um animal suspeito, era confirmado mesmo. Então, a gente tem que lembrar que gato tem leishmaniose também. Mas a gente vê com mais frequência, por enquanto, nos cães. Então, e dos cães, Michele, quais são as alterações que a gente pode notar? Quais são os principais problemas oculares dos cães? Bom, na minha rotina, a campeã mesmo, né, a doença que eu não passo uma semana sem atender é a ceratoconjuntivite seca, que é a doença do olho seco. E o que é essa doença? 90% das vezes ela acontece por uma alteração autoimune, quando o próprio organismo, né, está atacando algumas regiões ali, não do olho, mas das glândulas lacrimais, que deveriam produzir a lágrima. E aí o animal começa a ou não produzir lágrima nenhuma, ou produzir numa quantidade muito pequena. E os principais sintomas que o tutor percebe é justamente essa remela verde e amarela, né? Então, quando o cão chega no consultório com o olho infeccionado, a primeira coisa que eu preciso investigar é se ele tem a doença do olho seco ou não. E essa doença do olho seco, ela é super comum. O diagnóstico não é difícil, né? E é uma doença que não tem cura, tem que ser acompanhada durante longos períodos, né? Tem que ser tratada durante longos períodos. E se a gente não fizer isso, o animal perde a visão.
Então, eu estou sempre alertando os tutores. Tem remela, tem secreção verde ou amarela no olho, tem que levar para avaliar, porque se for a doença do olho seco, tem que entrar com tratamento o mais rápido possível, porque no médio a longo prazo o animal perde a visão. Já peguei vários pacientes que não enxergavam ou enxergavam muito pouco por causa dessa doença. Porque o que acontece? É muito comum o seguinte: o meu animal, o meu cachorro, ele tá com uma remela ou tá com o olho vermelho, que essa doença também pode gerar, né, vermelhidão nessa região branca do olho, fica mais vermelho. E aí, às vezes, o tutor, ele entra com um colírio para poder tratar o sintoma. Ou seja, eu vou entrar com colírio para poder tratar a infecção que tá ali, para poder tratar a vermelhidão. Aí, o que acontece? Usa a medicação, melhora, porque tratou o sintoma. Aí quando tira o colírio, né? Melhorou, vou parar de usar o colírio. O problema volta, porque a causa do problema, que é o ressecamento, não está sendo tratado. Exatamente. E para essa doença, na maioria das vezes, em quase todas as vezes, usar lubrificante ocular é muito pouco. A gente tem que usar uma medicação que vai realmente na raiz do problema, que é a glândula lacrimal que não está conseguindo trabalhar. E existe medicação específica para tentar fazer a glândula voltar a trabalhar. Na maioria das vezes, o paciente responde muito bem ao tratamento, né? Então, tem que lembrar disso. Eu estou usando o colírio, a secreção, a remela melhorou, parei de usar o colírio, voltou. Então, tem que ver o que está acontecendo. Tem que ir lá na raiz do problema. E, geralmente, a raiz do problema é o olho seco. Então, esse daí é o campeão de atendimento. A leishmaniose também é outra doença que eu atendo com muita frequência, né, nesses atendimentos de oftalmologia, porque é uma infecção que é muito comum de causar alteração no olho. Então, o olho fica inflamado, o olho pode também ficar seco. Já atendi animais que evoluíram para glaucoma por causa, né, disso, já atendi animais cegos por causa de leishmaniose. Então, e geralmente a leishmaniose ela deixa o olho azul, né? Não só leishmaniose, mas como doença do carrapato, por exemplo, né? Tem algumas doenças infecciosas que deixam o olho azul. E ele fica todo azul mesmo. Então, por exemplo, meu olho tá aqui, ele tá castanho, né? Fica tudo isso aqui, fica azul. Então, isso daí é um sinal de alerta muito grande. Não pode esperar, tem que levar para avaliar, porque essa alteração no olho, no caso de leishmaniose, doença do carrapato, isso é só a ponta do iceberg. Então, muitas vezes, o olho ele é só um sinal de alerta de um problema muito maior, como a leishmaniose, por exemplo. Então, eu atendo o paciente, a gente faz a investigação, descobre que tem leishmaniose e tem que entrar com tratamento não só para aquele olho que ficou azul, não só para o olho que está inflamado, que está doendo, que está com glaucoma. Tem que entrar com tratamento para o animal como um todo. Porque essas infecções podem gerar lesões em outros órgãos e até mesmo fazer o animal morrer, né? Então, é muito comum isso. Doença do olho seco, leishmaniose, glaucoma, catarata. Inclusive, sobre a catarata, eu alerto muitos tutores, converso muito com meus colegas, meus amigos veterinários também, sobre a questão da catarata. Porque é o seguinte, primeiro, o tutor, muitas vezes, o tutor, a gente, enfim, todo mundo tem a impressão de que se o animal ele tá cego, é porque ele tá velho e tá tudo bem. Ele tá cego porque ele envelheceu, né? E cachorro cego fica... e cachorro velho fica cego mesmo. Mas não, isso não é verdade. Cachorro velho não fica cego. Se ele ficou cego, é porque tem algum problema. É igual a gente... É normal uma pessoa envelhecer e ficar cega? A gente fala assim, envelheceu, meu avô envelheceu, tá cego. Normal. Não, isso não é normal. Então, isso também vale para o cão e para o gato. Se eles ficaram cegos, tem algum problema, tem alguma doença que fez com que aquele órgão, que é o olho, parasse de funcionar, né? A velhice por si só não faz isso. Existem doenças que são mais comuns na velhice, e aí essas doenças causam a cegueira, mas não é a velhice que causa a cegueira, é a doença que surgiu. E a catarata, ela pode acontecer em animais muito jovens, em filhotes, em animais adultos jovens e no animal velho. A catarata tem várias causas, várias causas.
É muito comum, inclusive, a catarata em cães de 2 a 6 anos de idade, que são adultos, né? Não são pacientes idosos. Então, catarata é muito comum de atender e fica também um alerta, principalmente, né, para os nossos colegas veterinários, porque existe uma alteração que acontece no olho do animal que é muito parecido com a catarata, mas não é catarata. Chama esclerose nuclear. Porque o que acontece? Dentro do olho dos animais, e no nosso também, tem uma lente, né? Tem uma lente lá dentro, que ela é transparente, e ela ajuda o animal a enxergar. E quando o animal ele fica idoso, né, ou seja, a partir dos 6, 7 anos de idade ele é considerado um animal idoso, essa lente, ela envelhece. O animal vai envelhecer, né, e a lente, o olho envelhece junto. E quando essa lente envelhece, ela vai ficando mais opaca, mais esbranquiçada. Isso parece muito com catarata, mas não é. A esclerose nuclear não causa cegueira. A catarata causa cegueira. A esclerose nuclear, ela não causa dor, não causa desconforto, não causa incômodo, ela não tem que ser tratada, porque ela é só envelhecimento normal do olho. Totalmente diferente da catarata, que é uma doença, né? Ela causa incômodo, ela pode causar glaucoma, ela pode causar inflamação, ela pode causar cegueira, uma série de problemas, né? Então, catarata é outro problema muito comum. E o glaucoma também. O glaucoma que é esse aumento da pressão, que quando a pressão aumenta, né, nos primeiros dias, ali nos primeiros momentos, o tutor não consegue ver nada de diferente. Ele vai perceber o incômodo do animal, porque dói. Então, fica fechando muito o olho, pode esfregar muito o olho, porque está incomodando. Mas se o tutor olhar para aquele olho do animal, aparentemente é um olho normal, mas a pressão está alta. E a gente só consegue perceber isso no consultório usando um aparelho específico para medir pressão. Então, por isso que, mais uma vez, se o animal está com alguma alteração, tem que olhar, tem que ser avaliado rápido. O mais rápido possível. O mais rápido possível, porque o glaucoma causa cegueira muito rápido. E eu tenho pego cada vez mais glaucoma. Assim, eu tenho visto que é relativamente comum, principalmente em cão. Em gato, nem tanto. E é uma doença que, se for feita a intervenção no início, a gente consegue ter um prognóstico bom, né, Michele? Justamente. O glaucoma quando a gente consegue fazer o diagnóstico no animal que ainda está enxergando, eu fico bem animada, porque se ele responde bem à medicação, então a gente consegue manter essa visão muitas vezes por longos períodos, né? Então tem que realmente fazer avaliação rápida. Sabe? Eu costumo falar que o glaucoma é uma doença, de certa forma, traiçoeira por causa disso, né? O tutor olha, o veterinário olha e aparentemente o olho está saudável, né? E aí quando o olho começa a realmente ter alterações visíveis por causa do glaucoma, o animal já está cego e a gente não recupera mais a visão. A gente faz o tratamento para controlar a dor daquele paciente. Exatamente. Michele, algumas doenças que você falou aí, infelizmente, elas evoluem para a perda da visão do animal, seja essa perda de visão parcial ou total. E esse é um tipo de coisa que incomoda bastante os tutores. Os animais, eles conseguem até que ter uma adaptabilidade a esse quadro, mas os tutores ficam extremamente incomodados. O que a gente pode falar sobre a qualidade de vida e sobre a adaptação do animal cego? Então, esse é um assunto que eu gosto muito de conversar com os tutores, justamente pelo que você comentou, que os tutores muitas vezes ficam chocados, né, com a notícia de que o animal está cego. Bom, então, assim, vamos supor que eu estou atendendo um animal com glaucoma, com descolamento de retina, né, enfim, é uma neurite óptica, enfim, algum problema que causou cegueira, a gente entrou com tratamento e não teve como reverter. Bom, primeiro, a adaptação à cegueira do cão e do gato, ela é muito boa. Inclusive no meu Instagram tem 2 vídeos que mostram, né, que são pacientes meus que já estão muito bem adaptados à cegueira. Uma cadela, que o vídeo mostra ela subir na escada da casa dela sem ajuda nenhuma e ela é completamente cega. E eu tenho outro vídeo que mostra um gato brincando com uma bolinha e ele é completamente cego também. Então, a primeira coisa que eu converso com os tutores é para que eles não fiquem
assustados, na medida do possível, com esse diagnóstico. Porque, às vezes, o tutor fica muito desesperado mesmo. Eu entendo isso, porque a notícia não é boa, né? Ninguém quer que o animal fique cego. Mas eles se adaptam muito, muito, muito bem. Porque acaba que os outros sentidos, né, audição e olfato principalmente, eles ficam mais aguçados. Já são sentidos muito, muito bons, né, nos animais. Ficam melhor ainda. E eles conseguem mapear o ambiente que eles vivem. Então, o que acontece? Eu peço para que os tutores, na medida do possível, não troquem o lugar onde eles comem e bebem, né? Onde o cão e o gato comem e bebem de lugar. Deixa sempre no mesmo lugar a vasilha de água e comida, porque o animal ele vai aprender. É como se o cérebro do animal mapeasse aquele ambiente todo e ele aprende aonde está cada lugar. Então, ele consegue achar a água e a comida sozinho. Isso... eu vejo que na prática isso demora dias ou semanas. Não é uma coisa que vai demorar meses ou anos para acontecer, não, sabe? Uhum. Então, é relativamente rápida essa adaptação, principalmente naquelas doenças em que a cegueira vai se instalando aos poucos. O animal vai perdendo a visão aos poucos, ele vai se adaptando aos poucos também. Mas mesmo naquelas doenças que o animal ele perde a visão de uma hora para outra, né? Às vezes o animal foi dormir enxergando, acordou cego. A adaptação ela é um pouco mais difícil para o animal, porque ele fica um pouco mais inseguro, já que tudo foi rápido demais, mas ele ainda assim se adapta muito bem. Então, não trocar vasilha de água e comida de lugar. Não trocar os móveis da casa de lugar também, né? Sempre que possível, deixar tudo exatamente no mesmo lugar. E aí, eu converso muito com os tutores sobre como que é aquele ambiente. Então, se for um apartamento, né, um lugar menor, a adaptação ela acontece mais rápido. Agora, se o animal ele vive numa casa muito grande, ele vive, né, numa casa que tem muitos cômodos e tem uma área externa, então, geralmente, eu peço para que a adaptação seja feita aos poucos. Ou seja, ao invés de deixar toda a casa aberta para o animal, a área verde aberta, colocar o animal primeiro no quarto ou então na sala. Ele fica vários dias morando ali, naquele cômodo, porque ele vai mapear aquele cômodo primeiro. Uhum. Depois, a gente deixa ele ter acesso, por exemplo, à sala e à cozinha. Depois ele vai ter acesso à sala, cozinha, banheiro. Sala, cozinha, banheiro e quarto. Então vai abrindo a casa para o animal aos poucos, porque a cada mapeamento que ele fizer desse ambiente, a adaptação vai sendo mais fácil, porque é melhor para o animal mapear um ambiente pequeno primeiro, que depois, né, vai se expandindo, do que ter que mapear um ambiente enorme de uma vez. É muito mais difícil, ele começa a trombar muito nas coisas, tromba na parede, tromba nos móveis, pode ficar inseguro, né? Existe até a bengala para o cão cego. Que muitas vezes... aquilo é sensacional, né? Lá no Instagram tem também foto disso, que é como se fosse aquele peitoral que a gente coloca no animal quando vai andar de coleira. É aquele peitoral, aqui atrás sobe uma haste que passa ao redor da cabeça do animal como se fosse um bambolê que fica ao redor da cabeça. Nessa fase de adaptação, eu também geralmente sugiro para os tutores isso, porque o animal, ao invés de trombar o rosto na parede ou nos móveis, enquanto ele está se adaptando, ele tromba essa haste, esse bambolê que fica ao redor da cabeça. Então, protege também, né? Eu sempre penso... justamente. Eu também sempre peço para poder manejar esse animal com cuidado, com muito carinho, porque, por exemplo, se o animal ele acabou de ficar cego e alguém se aproxima dele e já pega ele no colo de uma vez, ele pode assustar e morder, né? Então, sempre... Como defesa mesmo. Como uma defesa, justamente. Ele não está enxergando, não está vendo ninguém se aproximando dele. E aí vai alguém e já pega ele no colo, ele pode assustar. Então, eu falo para que a pessoa faça algum barulho antes, fale qualquer coisa, né? Para que o animal ouça que tem alguém chegando perto dele, encosta a mão primeiro no animal e só depois carrega ele. Então, fazer isso em casa, se vai uma visita em casa, avisar isso também. Olha, é um cãozinho cego, é um gato cego, pode interagir, pode brincar, não tem nenhum problema. Só fala antes, encosta e só depois pega ele. No pet shop também eu peço a mesma coisa, né? Para poder fazer isso, para que o animal não assuste, e não fique agressivo.
Mas a adaptação é muito boa. Eles voltam a correr, a pular, a brincar, a interagir. Até animais que vivem em casa, né, que tem jardim, quintal, eles voltam a correr, a brincar. É uma coisa realmente maravilhosa. Quando eles convivem com outros animais em casa, muitas vezes eles brincam também com esses outros animais, eles voltam a interagir. E na fase final da adaptação, eles voltam a conseguir subir no sofá, descer do sofá, sobe na cadeira. Se é uma escada que não é muito grande, né, que não tem muitos degraus, então ele consegue subir e descer. E aí, mas tem aqueles cuidados também, por exemplo, se é uma escada muito comprida, aquela escada em espiral, né? Ou então se tem uma sacada na casa onde o animal possa cair. Então, nesses ambientes que são perigosos, por mais adaptado que o animal esteja, ele não está enxergando e não vai ver que tem um lugar onde ele pode cair. Piscina então, também, né, Michele? Piscina também, justamente, bem lembrado. Então, esses ambientes eu peço para que o tutor coloque uma grade de proteção, uma porta, alguma coisa que impeça que o animal chegue nessa sacada, ou na piscina, ou na escada, né? Se é uma escada muito grande. Mas, fora isso, eles se adaptam muito bem. Existe também adesivo para cão cego, que o tutor pode comprar pela internet. E sabe aquela parte que, quando a gente vai andar na rua, ela é mais áspera para as pessoas cegas conseguirem se locomover? Então, se orientar. Se orientar, existe adesivo com textura que a pessoa pode colocar, né, colar no chão da casa, fazendo o caminho, né, da casa, dos cômodos. Isso ajuda na adaptação também, né? Isso acelera a adaptação, porque o animal começa a se guiar por essa textura. E usando a textura... isso é bem interessante também, ajuda nessa fase. E usando a textura também, por exemplo, se vamos supor que o animal ele viva numa casa que entre a sala e a cozinha tem 2 degraus, ou então 1 degrau. Para que o animal ele não tropece, não fique inseguro ali naquela região, né, ali naquele local, o tutor pode colocar um tapete com textura. Ele coloca uma textura de grama, por exemplo, logo antes, né, do degrau, e uma textura de borracha, por exemplo, logo depois. Tem que ser textura diferente e não ter essa textura em outros lugares da casa, né, em outros lugares da casa, só ali. Porque o animal ele vai aprender que quando ele sentir aquela textura de grama, é um movimento de descida. Ou seja, ele vai descer 2 degraus. E quando ele estiver subindo o degrau, ele vai sentir aquela textura de borracha antes e vai saber que é um movimento de subida. Então, eles aprendem muito bem isso. Isso também facilita na adaptação, não deixar o animal inseguro, sabe? Então eu vejo que com essas dicas, né, eles adaptam super bem. Super bem mesmo. Eles vivem show de bola mesmo. De vida. Não, show de bola essas dicas mesmo. De criar o caminho em casa, de indicar o degrau, a textura do degrau, e de bloquear os acessos perigosos, são assim, fundamentais para a gente dar qualidade de vida para o animalzinho que está cego. Exatamente, porque ele volta a se sentir seguro, né? Então ele começa a andar bem de novo pela casa, né? E é ótimo. Realmente acessibilidade, né? Exatamente. Michele, a gente está chegando agora no finalzinho da nossa live, faltam 8 minutinhos para acabar. A gente tem uma última pergunta, que a gente falou de vários problemas oculares, vários problemas oftálmicos nos cães e nos gatos. E o que a gente pode fazer em casa para poder prevenir alguns desses problemas oculares que a gente falou? Bom, então, a principal prevenção, né, que a gente pode ter é realmente o tutor reparar, né, no animal. Agora sim, eu vejo alguns acidentes também em casa, né? Muitas vezes com produto de limpeza, com alérgenos, né? Pessoas que moram sítio, fazenda, mas assim, também eu converso muito isso com os tutores, que a gente também não pode ficar com uma preocupação excessiva, né, a ponto de não deixar o animal livre, né, fazendo as coisas dele, porque senão também a gente vai prevenir que o animal se machuque, lesione, mas também acaba tirando a qualidade de vida do animal.
né? Causando problema comportamental, estresse. Causando, problema comportamental, justamente. Inclusive com animal cego, né? Eu falo, olha, porque às vezes o tutor, ele fica com tanto medo do animal estar cego e ele se machucar, né? Ele machucar o olho, que às vezes ele fala, eu posso deixar ele preso sempre no canil, por exemplo? Eu posso deixar ele sempre preso numa coleira, né? Porque ele vai andar um pouquinho, mas não, de jeito nenhum, né? Então, a gente tem que ponderar também essa questão de prevenção. Então, a gente vai prevenir o risco normal. A gente vai prevenir o risco normal, não, ao contrário. A gente vai prevenir o risco maior, né? Então, tem que sempre observar com foco de luz, se aparecer aqueles principais sintomas, né? De secreção verde e amarela, prurido, que é a coceira, né? Tá esfregando o olho vermelho. Tem que levar para poder avaliar. Agora, o risco normal, né, de um animal, ele vai conviver com esse risco normal. Então, se o animal ele tá cego, não, ele não vai ficar só no canil, ele não vai ficar só preso numa coleira, né? Às vezes tem alguns tutores que me perguntam se durante o tratamento ele deveria deixar o animal dentro da caixa de transporte para que ele não encoste o olho em lugar nenhum da casa. Não, de jeito nenhum, né? Então, o risco normal que o animal corre, né, como a gente, como uma criança, um animal saudável, esse risco normal a gente tem que assumir ele, né? Sim. Então, ele vai passear, ele vai correr, ele vai brincar, pode machucar o olho, pode acontecer alguma coisa? Pode, mas a gente tem que ponderar isso. Então, a gente também não pode ficar com uma preocupação excessiva a ponto de tirar a qualidade de vida do animal, né? Então, eu acho que uma coisa que a gente pode tomar um pouco de cuidado é que os tutores às vezes negligenciam por conta justamente disso do animal gostar demais, é de deixar o animalzinho na janela do carro. Sim. Eu acho que esse é um ponto que a gente pode, assim, diminuir um pouco o risco, porque gera alguns problemas, né? Sim, janela do carro, secador na hora de secar o pelo do animal também, né? Pós-banho. Então, assim, janela do carro. Eu que trabalho com oftalmologia, eu não posso falar que tá tudo bem, porque não tá, né? É muito comum eles machucarem o olho nesse momento. Muito comum também na hora do banho, pode acontecer. O secador fica muito tempo, né? Ali na frente do rosto, né? Do animal soprando. Isso resseca o olho ali naquele momento e começa a aparecer úlcera de córnea, que são aquelas lesões, né, que eu comentei, que a olho não dá pra ver. Né? Então, shampoo também, quando for dar banho no animal, tomar muito cuidado com muito shampoo aqui na região do olho. Existem alguns lubrificantes oculares que eu indico no consultório, né? Antes do banho, antes de passear na rua, né? Justamente para formar uma pequena camada de proteção ali no olho, né? Fazer uma barreira, né? Oi? Fazer uma barreira de proteção nesse momento de maior exposição, né? Justamente. Então é isso, né? Mas aí, assim, o animal ele não vai ficar andando com o rosto fora da janela, mas ele também não vai deixar de passear por causa disso. Com certeza. A gente vai tomar cuidado com o secador, mas não vai deixar de tomar banho por causa disso. Então, é aquele risco, né, normal da vida que a gente conversou, né? Exatamente. Doutora Michele, se a gente pudesse, a gente ficava aqui mais umas 2 horas falando de oftalmologia, porque assim, é minha paixão, clinicamente falando. Eu adoro, mas infelizmente nosso tempo está chegando no final. Queria agradecer a sua presença aqui no Clube dos Bichos e também aqui na nossa live. Foi muito, muito bom. A doutora Michele tem vários artigos no nosso site. Está tendo muita procura. O pessoal comentando bastante nos artigos. Acessem o nosso site para poder ler os artigos da doutora Michele. São artigos excelentes. Sigam o Instagram dela. Entrem aqui no Instagram dela para poder ver os conteúdos que ela posta. Ela posta muito conteúdo interessante. Esse conteúdo da bengala para o cão e para o gato cego é fantástico. Quem tem cão cego, quem tem um gato cego em casa, é assim, obrigatório ver esse conteúdo, porque é muito bom. Entre lá no Instagram dela, o Instagram dela é muito bom. Michele, brigadão mais uma vez. Quais são as suas considerações finais aí para a gente ir terminando essa live? Eu quero agradecer muito, mais uma vez, pelo convite, pela nossa parceria. Guilherme, é um prazer enorme.
Convido também todo mundo a conhecer a página de vocês no Instagram, o site mesmo, né, Clube dos Bichos. Tem muita informação, não só de oftalmo, mas de cão, gato, cuidados, curiosidades sobre doenças, né? Muito, muito interessante. Então, fica o convite. Entrem lá, vejam, vasculhem o site, tem muita informação. E o que vocês precisarem, eu estou à disposição. No meu Instagram tem o link que vai direto para o meu WhatsApp, né? Para quem quiser conversar, tirar dúvida, avaliação. E muito, muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade, foi ótimo. A gente vai deixar essa live aqui disponível tanto no nosso Instagram quanto no Instagram da doutora Michele, então quem quiser acessar depois, assistir algum trecho depois, pode ficar à vontade, pode comentar, mandando dúvida, que a gente vai ter o maior prazer em responder para vocês. Isso mesmo. Estamos à disposição. É isso aí. Pessoal, muito obrigado por quem estava aqui acompanhando com a gente. Uma ótima noite para todos vocês e a gente se vê na próxima live aqui no Clube dos Bichos. Pessoal, um abraço, tchau, boa noite. Tchau, tchau. Obrigada pela presença de todo mundo. Tchau, tchau. É isso aí. Tchau, tchau.